É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a um apêndice do trimestre, como sempre fazemos, quando há possibilidade de, durante o trimestre, algum assunto, algum tema que seja correlato ao assunto da lição, virmos contribuir, complementar o estudo do trimestre com este apêndice. Longe de nós, mais uma vez voltamos a dizer, está-nos a dizer que há incompletude no estudo das lições bíblicas. O nosso comentarista, o pastor Irenai Cabral, comentou com muita proficiência o que nós temos visto nesse trimestre a respeito do livro de Daniel, inclusive dedicando uma lição para cada capítulo do livro do profeta Daniel. Um estudo completo, um estudo que tem muito nos ajudado nesse trimestre a refletirmos sobre a integridade moral e espiritual, ao legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Mas resolvemos fazer um apêndice, onde iremos tratar sobre outras linhas de interpretação sobre as profecias de Daniel e sua refutação. Como nós temos visto ao longo deste trimestre, nós temos dito que o livro do profeta Daniel é o livro de maiores revelações escatológicas de todo o Antigo Testamento, a ponto do livro de Daniel ser conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. E por isso mesmo, o entendimento do livro do profeta Daniel, das profecias ali previstas, ali preditas, são de fundamental importância para o estudo da doutrina das últimas coisas, para o estudo da escatologia. E é por isso mesmo que o livro do profeta Daniel tem sido mal interpretado, tem várias espécies de interpretações que não condizem com a verdade bíblica, com a realidade bíblica. E são estas outras linhas de interpretação e o motivo pelo qual estas linhas são equivocadas que nós iremos estudar neste apêndice, que tem como título, mais uma vez, eu repito aqui, outras linhas de interpretação sobre as profecias de Daniel e a sua refutação. Todos nós sabemos que a doutrina das últimas das coisas é um dos pontos mais controversos das doutrinas bíblicas, onde há mais divergências, mais conflitos. E nós procuraremos sucintamente, nesta aula e no texto de apoio que acompanha este apêndice, poder indicar pelo menos 3 linhas de interpretação que têm sido seguidos por alguns segmentos do cristianismo e mostrar por que tais linhas de interpretação não podem ser observadas. O nosso texto áureo se encontra em Daniel, capítulo 9, versículo 24, que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Irmãos, nestas palavras do anjo Gabriel, proferidas a Daniel, quando Daniel estava orando e jejuando, porque havia percebido, pela leitura das Escrituras Sagradas, que o tempo do cativeiro, profetizado por Jeremias, seria de apenas 70 anos, e que esse tempo já estava por se findar. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu livro Daniel, um homem amado no céu, diz que estas orações de Daniel ocorreram 2 anos antes do término dos 70 anos do cativeiro. De qualquer maneira, Daniel havia percebido, ele que tinha sido levado na primeira leva do cativeiro, que o tempo do cativeiro estava se extinguindo e que as profecias de Deus deveriam ser cumpridas, e ele então começa a buscar a Deus para que houvesse a redenção de Israel. Como nós vimos no estudo da lição de número 10 deste trimestre,
que estuda o capítulo 9 do livro de Daniel, o objetivo de Daniel era pedir perdão pelos pecados cometidos pelo povo e clamar pela redenção de Israel, pelo cumprimento das profecias messiânicas, da promessa da vinda do Messias, que traria paz e justiça para o povo de Israel, que traria a redenção do povo de Israel. E nesta resposta que o anjo Gabriel dá ao profeta Daniel, que é o nosso textuário, está o ponto principal para que nós tenhamos uma correta hermenêutica do livro do profeta Daniel. Quando Gabriel se apresenta a Daniel, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Nós vemos aqui, queridos irmãos, que Daniel tinha uma preocupação, era a redenção do seu povo. O que preocupava Daniel, o que Daniel esperava, era a conversão de Israel. E a profecia, a revelação das 70 semanas, vinha satisfazer este pedido de Daniel. Vinha dizer a Daniel, revelar a Daniel, que para que esta redenção ocorresse, não eram suficientes os 70 anos do cativeiro que tinham sido profetizados por Jeremias. Mas, além, haveria necessidade ainda de um período de 70 semanas de anos. Não seriam os 70 anos de cativeiro que converteriam Israel, mas sim haveria ainda um tempo de 70 semanas de anos para que Israel alcançasse a redenção. Vimos, portanto, irmãos, que Daniel estava preocupado com a redenção de Israel. E o que Deus quis revelar a Daniel foi o futuro do seu povo, o futuro de Israel. Desde quando Daniel recebeu a revelação do sonho do rei Nabucodonosor, ainda em tenra idade, ainda no início do cativeiro, Daniel sempre quis saber o futuro de Israel. E Deus levantou Daniel para nos trazer a revelação do futuro de Israel. Então, para nós interpretarmos corretamente o livro do profeta Daniel, nós devemos sempre observar que Daniel fala a respeito do futuro de Israel. Que Daniel teve a revelação a respeito do que estava determinado para o seu povo, para a sua santa cidade, que era Jerusalém, porque Daniel era natural de Jerusalém, ele era da linhagem real, ele nasceu no palácio do rei. Por isso, o que foi revelado a Daniel diz respeito ao povo de Israel. E isto, irmãos, é fundamental para que nós interpretemos corretamente as profecias de Daniel. Daniel não fala a não ser do futuro de Israel. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 32, nós lemos o seguinte: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Em outra tradução diz aos gentios, nem à igreja de Deus. Ou seja, existem 3 povos para Deus. Quando Deus olha a terra, ele enxerga 3 povos. O primeiro povo é o povo judeu, o povo de Israel, o povo formado por Deus a partir de Abrão,
um povo formado milagrosamente por Deus, porque Abrão não podia ter filhos. Sarai era estéril, mas Deus abriu a madre de Sarai, que foi mudado seu nome para Sara, e ela teve Isaac. Isaac casa com Rebeca, que também não podia ter filhos, era estéril. Mas Deus milagrosamente abre a madre de Rebeca. E Rebeca tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú perde a primogenitura para Jacó. E Jacó tem 12 filhos, sendo que uma de suas mulheres, Raquel, também era estéril. E Deus também milagrosamente abre a madre. Israel é um povo formado por Deus para ser a sua propriedade peculiar dentre os povos, como nós vemos no Pacto do Sinai, lá em Êxodo 19, 5 e 6. Então, o primeiro povo que Deus vê na terra é o povo judeu, o povo de Israel, que foi formado por Deus. O segundo povo que Deus vê é o povo que já existia antes dos judeus, os gentios, aquelas nações que foram espalhadas depois do episódio da Torre de Babel, que viviam em uma única comunidade em Babel, mas que ao se rebelarem contra Deus, foram espalhadas pelos 4 cantos da terra. Estes são os gentios, as gentes, as nações. Todas as demais nações da terra, os gentios, que se rebelaram contra Deus na Torre de Babel, e Deus, para os não destruir, os espalhou por todos os continentes e ilhas. Este é o segundo povo que existe. E o terceiro povo, que foi formado por Cristo Jesus, depois que ele morreu na cruz do Calvário, tirando o pecado do mundo, que é a Igreja de Deus. A Igreja de Deus, que é formada de judeus e de gentios, como nos dá conta o apóstolo Paulo, na epístola que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 2, ele diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Então Jesus forma um novo povo, que é a Igreja de Deus. Por isso ele disse: edificarei a minha igreja. Esta igreja é formada de ambos os povos, ou seja, dos gentios e dos judeus, que agora, pelo sangue de Cristo, entram em comunhão com Deus. Então existem 3 povos sobre a face da terra na ótica divina: os gentios, os judeus e a Igreja de Deus. É por isso que Paulo diz que nós não devemos dar escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, e muito menos para a Igreja de Deus. Agora, no livro de Daniel, um destes povos é ausente. Nada há no livro de Daniel a respeito da igreja. Este povo não foi revelado a Daniel. Daniel, ele era judeu, ele conhecia as promessas de Deus para Israel, a redenção de Israel, a promessa do Messias, a promessa da conversão de Israel. E é sobre isto que Daniel interpela o Senhor. Era esta a preocupação de Daniel. Daniel era fiel a Deus, aguardando o Messias, aguardando o cumprimento das promessas de Deus para o seu povo, aguardando a conversão do seu povo. E enquanto ele estava em Babilônia, Deus o coloca no primeiro escalão do governo do sistema gentílico. Porque os gentios, as nações, começam a ter impérios mundiais a partir de Babilônia. E Deus revela a Daniel o futuro do seu povo. E ao revelar o futuro do seu povo, o futuro de Israel,
ele também fala a respeito do sistema dos gentios, porque os gentios passavam agora a dominar sobre os judeus. Os judeus haviam perdido a sua independência com o cativeiro da Babilônia. E a partir de então, Deus vai mostrar a Daniel o futuro do seu povo, o futuro de Israel. E ao falar do futuro de Israel, também fala do futuro dos gentios, porque a partir do cativeiro da Babilônia, Israel passou a ser dominado pelos gentios, passou a ser servos por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade. Então, no livro de Daniel, irmãos, nós não temos nada a respeito da igreja. O tempo da igreja, que é o tempo que nós estamos vivendo, é ausente em Daniel. Indiretamente, nós temos algumas referências a respeito do tempo da igreja, mas em relação a Israel. Lá na profecia das 70 semanas, no capítulo 9, versículo 26 de Daniel, é dito o seguinte: e depois das 62 semanas, aí então, quando ocorre a interrupção da contagem do tempo para Israel, ocorreram 7 semanas e 62 semanas, como diz o anjo Gabriel para Daniel, lá no versículo 25 do capítulo 9. Aí se interrompe o tempo. O tempo para a redenção de Israel, não a história. É por isso que no versículo 26 é dito, e depois das 62 semanas, e aí então Deus revela a Daniel 4 coisas que aconteceriam depois das 62 semanas, ou seja, depois das 69, porque é 7 e 62, mas antes da última semana, que o anjo somente irá falar no versículo 27. Então, entre as 69 e as 70 semanas, 4 coisas ocorreriam para o povo de Israel. Primeiro, será tirado o Messias e não será mais. Ou seja, o Messias que tinha vindo seria tirado. Não mais estaria com o povo de Israel. Segundo, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, haveria a perda de Jerusalém e a perda do templo. Terceira coisa, o seu fim será como inundação e até ao fim haverá guerra. Haveria guerra infindável, incessante na terra de Israel. E quarta coisa, estão determinadas assolações. O povo judeu viveria sendo perseguido, viveria sendo hostilizado. Então são as únicas coisas que o livro de Daniel fala do tempo da igreja. Mas mesmo assim não fala da igreja, fala de Israel. Durante o tempo da igreja, ou seja, depois das 69 semanas e antes da 70ª semana, o povo de Israel não teria mais o Messias, que lhe seria tirado. O povo de Israel teria a perda de Jerusalém e do templo. O povo de Israel veria guerras infindáveis na sua terra. O povo de Israel sofreria hostilidades, perseguições, assolações. É o que o pastor Antônio Gilberto, no seu livro Daniel e Apocalipse, e nós colocamos aí no esboço, fala de referências indiretas à igreja, bem remotas. Na verdade, são referências ao povo de Israel durante o período em que não se contaria o tempo da sua redenção. É por isso, irmãos, que toda interpretação do livro de Daniel tem de excluir o tempo da igreja, tem de excluir a igreja. Daniel fala dos gentios e dos judeus. Daniel não tem a revelação da igreja. Este mistério que estava oculto desde a fundação do mundo e que foi revelado por Cristo Jesus e depois pelos seus apóstolos. Como diz o próprio apóstolo Paulo, ainda na Epístola aos Efésios, que é a epístola que fala da igreja, Paulo diz isso, lá em Efésios capítulo 3,
versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A Igreja era este mistério que ficou escondido desde a fundação do mundo e que não foi revelado a Daniel. Daniel não fala da Igreja. As profecias de Daniel não se referem ao tempo da Igreja, apenas nesta referência indireta à revelação das 70 semanas. É esta a chave para a compreensão correta do livro de Daniel. Daniel, quando recebe a revelação das 70 semanas, estava querendo saber da redenção de Israel. O tempo em que Israel não mais pecaria, ficaria liberto do pecado. E foi a resposta a esta oração que trouxe o anjo Gabriel. Então eu não entendo o livro de Daniel se eu não entender que as revelações de Daniel dizem respeito aos judeus e aos gentios que dominam sobre os judeus até a redenção de Israel. Nada tendo a ver com a Igreja. Pois bem, é por não entender isso que nós temos 3 linhas de interpretação que são seguidas por alguns segmentos do cristianismo que devem ser refutadas aqui e devem ser abandonadas. Aliás, meu caro professor e aluno da escola dominical, muito cuidado quando for pesquisar na internet a respeito do livro de Daniel, porque pode ser que o irmão encontre algum texto ou algum estudo baseado em uma destas 3 linhas de interpretação que são incorretas, equivocadas, porque não percebem que Daniel apenas trata de Israel e dos gentios e não da Igreja. Quais são estas linhas de interpretação equivocadas? São 3, basicamente. A chamada linha historicista, a chamada linha preterista e a chamada linha futurista orientalista. São estas 3 linhas de interpretação das profecias de Daniel que devem ser refutadas, devem ser desprezadas, porque esquecem, menosprezam e desprezam o fato de que Daniel só recebeu interpretação a respeito de Israel e dos gentios. A linha historicista, a linha preterista e a linha futurista orientalista. Analisemos, pois, cada uma destas linhas. A primeira linha de interpretação que nós iremos analisar é a chamada linha de interpretação historicista, que muitos também chamam de millerita, porque teve um grande expoente em William Miller, o fundador do movimento adventista. Na verdade, William Miller, que viveu entre 1782 e 1849, ele não foi o criador desta linha historicista. Antes dele, muitos outros estudiosos das escrituras adotaram esta linha historicista,
Entre eles, o grande físico Isaac Newton, e nós colocamos aí também uma passagem do seu livro de comentários de Daniel e Apocalipse, onde ele adota esta linha historicista, que foi, em parte, inclusive, absorvida não só por William Miller, mas pelos adventistas até hoje. Por que esta linha se chama historicista? Porque ela interpreta as profecias de Daniel como uma sequência histórica contínua. Nós colocamos aí um texto do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral dos Adventistas, onde inclusive se criticam alguns adventistas que estariam abandonando este método que é chamado de método histórico contínuo. Ou seja, esta linha de interpretação entende que Daniel, ele teve a revelação do futuro da parte de Deus de uma forma contínua. A partir do cativeiro da Babilônia, Deus teria revelado a Daniel todo o futuro da humanidade até o fim. Nós já vemos o erro desta linha de interpretação. É incluir o tempo da igreja nas revelações de Daniel. Segundo a linha historicista, as profecias de Daniel devem ser entendidas num contínuo histórico. William Miller, que se converteu numa igreja batista, ele era deísta, ele não acreditava na intervenção de Deus na história, frequentava uma igreja batista por educação e consideração ao seu tio, e lia os sermões do seu tio, que era o pastor desta igreja, quando ele não estava presente, mas ele mesmo não cria. Ele acabou se convertendo e começou a estudar as Escrituras. E em estudar as Escrituras, e principalmente as profecias, acabou tendo essa interpretação equivocada. E qual foi a interpretação equivocada que teve William Miller? Ao ler a visão do carneiro e do bode, no capítulo 8 de Daniel, e ao ler a revelação das 70 semanas, no capítulo 9 de Daniel, William Miller, impressionado pelo fato de que, na profecia das 70 semanas, cada ano correspondia a um dia, porque eram semanas de anos, e ao ver que no livro de Ezequiel, ou mesmo em Levítico, havia o princípio de consideração de um ano como um dia, William Miller, ao ler a visão do carneiro e do bode, no capítulo 8, no versículo 26 e 27, diz o seguinte: e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. Espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Quando o anjo Gabriel visita Daniel, no capítulo 9, no versículo 23, ele diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma bem, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. William Miller entendeu que a visão das tardes e manhãs, que Daniel não havia compreendido na visão do carneiro e do bode, teria sido explicada para ele na revelação das 70 semanas. Nós já vemos aí que uma coisa nada tem a ver com a outra. Na verdade, Daniel não havia entendido bem a visão das tardes e manhãs, e o anjo lhe disse: olha, isso é para o fim dos dias. Nós vamos ter uma outra explicação a respeito desses dias, lá no capítulo 12 de Daniel, quando o homem vestido de linho complementa a sua revelação, dizendo a respeito
dos 1290 dias que haveria de ocorrer no futuro da abominação da desolação. Mas William Miller, como ele tinha entendido equivocadamente que haveria uma continuidade histórica, ele achou que aquelas 2.300 tardes e manhãs de que fala a visão do carneiro e do bode corresponderiam a 2.300 anos. E aí já há um erro, porque quando se fala em 2.300 tardes e manhãs, tarde e manhã corresponde a um dia, como nós vemos lá na criação. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Então, 2.300 tardes e manhãs corresponderiam a 1.150 dias, e não a 2.300 dias. E, portanto, não corresponderia a 2.300 anos. Esse é o primeiro erro de William Miller. Mas o erro principal de William Miller é entender que existe uma continuidade histórica, que a Daniel é revelado o futuro da humanidade independentemente do povo, ou seja, se inclui a igreja. E aí, então, o que entendeu William Miller? William Miller entendeu que desde a saída da ordem para a construção de Jerusalém, que é o marco inicial das 70 semanas, até a vinda de Jesus, decorreriam 2.300 anos. William Miller faz uma confusão total. O que a Daniel foi revelado a respeito do povo de Israel, da redenção de Israel. Nada a ver com a igreja. E para William Miller, as 70 semanas, os 490 anos, eram os anos iniciais do futuro da humanidade. E depois desses 490 anos, haveria ainda 1.810 anos até o fim da história, até a volta de Jesus. É por isso que William Miller, ao ter esta noção, ao ter este entendimento, começa a pregar que Jesus iria voltar no ano de 1843, porque para ele, e aí há um outro erro de William Miller, a ordem para a reconstrução do templo teria sido dada em 457 a.C. Na verdade, a ordem de Artaxerxes foi dada no ano 445 a.C. e não no ano 457 a.C. É por isso que William Miller começa a pregar a volta de Jesus, o advento. E é por isso que o seu movimento fica conhecido como adventista. Segundo William Miller, Jesus voltaria em outubro de 1843, que era a festa dos tabernáculos. E todos sabemos que Jesus não voltou neste ano. Houve uma correção. Alguns dos seus seguidores viram que havia um erro de calendário, porque não há o ano zero no calendário cristão, e, portanto, o ano seria não 1843, mas 1844. Mas Jesus também não veio em 1844. E ocorreu o que os adventistas chamam até hoje do grande desapontamento. O próprio William Miller se retratou, voltou para a Igreja Batista. Mas os seus seguidores, alguns dos seus seguidores, acabaram reinterpretando esta profecia, dirigidos por a jovem Ellen Gold White, que acabou interpretando, dizendo que realmente a profecia havia se cumprido. Mas não era a volta de Jesus, mas uma suposta entrada de Jesus no Santo dos Santos do Santuário Celestial. E ali, a partir de então, ele começaria o juízo investigativo que precede a sua volta, a sua vinda. É isso que acreditam os adventistas. E Ellen White, além desta reinterpretação a respeito da purificação do santuário celestial, trouxe também a exigência da guarda do sábado,
E é por isso que os adventistas, a partir de então, passaram a ser conhecidos como adventistas do sétimo dia. Só pelo fato de esta interpretação ter marcado a data da volta de Jesus, já é suficiente para que ela seja desprezada. Mas existem outros pontos que devem ser levados em conta. Ao se incluir o tempo da igreja nas profecias de Daniel, Miller errou redondamente. Segundo William Miller, as 70 semanas se cumpriram no ano 34 a.C., que teria sido o ano em que Estevão foi apedrejado. E aí os judeus teriam rejeitado o evangelho. A última semana de Daniel seria o tempo do ministério terreno de Jesus, os 3 anos e meio do seu ministério. A metade da semana, o sacrifício que teria sido cessado, teria sido a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que com o seu sacrifício teria impedido, eu teria deixado de valer o sacrifício diário do Templo de Jerusalém. Ou seja, se inclui aí o ministério de Cristo, se inclui aí a igreja, o começo da história da igreja. Por primeiro, nós não temos base alguma para dizer que Estevão foi apedrejado no ano 34 depois de Cristo. Ou seja, 3 anos e meio depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Em segundo lugar, nós não podemos incluir a igreja neste período, porque no livro de Daniel não existe a igreja. A igreja não foi revelada a Daniel. O Messias foi tirado depois das 62 semanas. E a 70ª não havia ainda começado. Nós vemos muito bem isso no versículo 27 do capítulo 9 de Daniel. Os episódios que aconteceram a partir do ano 34 até o ano 1844, nada tem que ver com aquilo que foi profetizado por Daniel. Daniel nada profetizou sobre o tempo da igreja. A 70ª semana ainda está para se cumprir, porque é o tempo em que Deus voltará a tratar com Israel. A interpretação historicista falha. Primeiro, porque inclui a igreja. E a igreja, o tempo da igreja, não está revelado em Daniel. Segundo, porque a data que William Miller coloca para o início das 70 semanas está errada. Não é 457 a.C., mas sim 445 a.C. Terceiro, que a visão das 2000 tardes e manhãs nada tem a ver com anos a partir da saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém, mas tem a ver com o período em que seria cessado o sacrifício diário no Templo de Jerusalém. E quando a Bíblia diz da cessação do sacrifício diário, é do templo que será restaurado, o templo que será reconstruído já na última semana de Daniel. A interpretação historicista não tem fundamento. Erra nas datas, erra na interpretação dos dias como anos, que não é o caso da visão das 2.300 tardes e manhãs. Erra por incluir a igreja. Antes de William Miller, como nós dissemos, já havia aqueles que adotavam esta mesma linha de pensamento. Isaac Newton, ele, nos seus comentários de Daniel e Apocalipse, interpreta o sonho da estátua de Nabucodonosor também de forma contínua. Ele interpreta os pés e os dedos da estátua como sendo os reinos que foram instalados depois da queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente caiu em 476
com a invasão de Odoacro dos Érulos em Roma. E termina o Império Romano do Ocidente. A Europa passou a ser governada por reinos dos bárbaros. E Isaac Newton, e os adventistas o fazem também até hoje, interpretam aqueles 10 reinos como sendo esses reinos que surgiram do Império Romano do Ocidente. Erro, mais uma vez. O sonho da estátua de Nabucodonosor fala a respeito dos impérios mundiais que dominariam os judeus durante o tempo em que os judeus seriam tratados por Deus. Os judeus estiveram sob o domínio babilônio, sob o domínio persa, sob o domínio grego e depois sob o domínio romano. Quando estavam no domínio romano, veio o Messias, que eles rejeitaram. E este mesmo governo romano destrói Jerusalém e o templo. No ano 70, e depois a destruição final e a expulsão dos judeus no ano 135. É isto que Daniel revela. O tempo da igreja, a continuidade do Império Romano, depois da destruição de Jerusalém e do templo, não está previsto nas profecias de Daniel. Daniel fala a respeito do tratamento de Deus com Israel. Israel se desfez, a cidade foi destruída, o templo foi destruído sob o domínio romano. Israel ressurgirá e fará um pacto com o Império Romano restaurado. Estes 10 dedos dos pés dizem respeito ao Império Romano restaurado, ao império que dará sustentação política ao anticristo, anticristo que será aceito pelo povo de Israel e que firmará um pacto com o povo de Israel e que permitirá a Israel reconstruir o seu templo. É algo que não diz respeito ao tempo da igreja. O sonho de Nabucodonosor, a visão dos 4 animais simbólicos, a visão do carneiro e do bode, dizem respeito ao tempo de tratamento entre Deus e Israel. Há um período em que haverá no mundo apenas judeus e gentios. Como havia apenas judeus e gentios, até o Messias entrar em Jerusalém, naquele dia que se completaram as 69 semanas. Daniel só teve revelação a respeito de Israel. Portanto, incluir o período em que existe a igreja, como faz Isaac Newton, não é correto. E tem outra coisa. O Império Romano tinha 2 pernas de ferro. É tanto o Império Romano do Ocidente como o Império Romano do Oriente. E os 10 reinos mencionados por Isaac Newton dizem respeito apenas ao Ocidente, porque o Império Romano do Oriente existiu até 1453, mais precisamente até o dia 29 de maio de 1453, quando o sultão otomano Maomé II invadiu Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. Então, Isaac Newton só se baseia em uma das pernas, o que não é correto, porque o Império Romano é tanto do Oriente quanto o do Ocidente, as 2 pernas de ferro. Por isso, também esta interpretação não pode ser validada. Tem um fato interessante que nós devemos observar aqui. A linha de interpretação historicista despreza um elemento fundamental para os judeus. Os judeus, as profecias messiânicas, revelam que o Messias reinará sobre Israel e libertará Israel do domínio estrangeiro. Portanto, as profecias dizem respeito à libertação do povo. Os judeus tinham consciência
de que eles estavam, por causa da sua desobediência, servindo aos estrangeiros. Nós vemos isto claramente no livro de Neemias, no capítulo 9, no versículo 36, diz assim, Neemias orando ao Senhor: eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos dela. E ela multiplica os seus produtos para os reis, que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. E conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. Os judeus tinham consciência de que por causa da sua desobediência, eles estavam sob domínio estrangeiro. E assim ficariam até o Messias. Até o Messias vir. Eles sabiam que estavam sob domínio estrangeiro. É por isso que os discípulos, no dia em que Jesus ascende aos céus, eles perguntam para Jesus. Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A esperança messiânica dos judeus era do restabelecimento do reino, da libertação política através do Messias. Por isso que rejeitaram Jesus, porque Jesus não trouxe uma mensagem de libertação política do domínio romano. E agora que Jesus subiu aos céus, os discípulos perguntam: o Senhor agora vai reinar, vai restaurar o reino a Israel? E Jesus deixa bem claro que o tempo da igreja não tem nada a ver com o restabelecimento do reino de Israel. Deus, o Pai, havia determinado o tempo próprio para o restabelecimento do reino de Israel, para que o Messias viesse reinar, para que Israel não estivesse mais sob domínio estrangeiro. A igreja nada tem a ver com isso. Ela tem que ser testemunha de Jesus e pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Enquanto isto, Jesus estará no céu. E como diz o apóstolo Pedro, lá em Atos 4:20, e envie ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até ao tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Daniel fala de Israel. Em Israel nós temos o restabelecimento do reino. E, portanto, o sonho da estátua, a visão do carneiro do bode, a visão dos 4 animais simbólicos, a visão das tardes e manhãs, a revelação das 70 semanas, fala do período em que Israel estará sob domínio estrangeiro, pois ele só será livre pelo Messias. A linha historicista despreza esta evidência de que o Messias trará a libertação política de Israel. Era isto que falavam as profecias. E por isso as profecias nada têm que ver com o tempo da igreja. Isaac Newton, inclusive, entende que aquela ponta pequena da visão do carneiro e do bode, aquela ponta que se sobressai no animal, um quarto animal simbólico, um animal terrível e espantoso, seria o papado. Incluindo, portanto, no tempo da igreja, a profecia de Daniel, o que não é verdade, nem pode ser acolhido. Vista a linha historicista, vamos agora para a segunda linha de interpretação, que é a chamada linha preterista. Se os historicistas
tem nos adventistas a sua máxima representação. Os preteristas são os amilenistas, ou seja, todos aqueles segmentos da igreja cristã que não acreditam num reino literal de 1000 anos de Cristo sobre a terra, que confunde o milênio com a dispensação da graça. É a linha adotada pela igreja romana, pela igreja ortodoxa, pela igreja anglicana e pelas igrejas reformadas. Inclusive, esta é a posição de João Calvino, como podemos ver no seu livro de comentário de Daniel. Segundo a linha preterista, tudo que foi profetizado por Daniel já se cumpriu. Deus teria revelado a Daniel tudo o que iria acontecer até a vinda do Messias, ou seja, até o momento em que Jesus encarnou e viveu entre nós. As profecias de Daniel, portanto, abarcariam única e exclusivamente o tempo até a vinda de Jesus. O Império Romano da estátua é o império em que Jesus nasceu. As 70 semanas já se teriam cumprido e foram cumpridas com a destruição de Jerusalém no ano 70. Tudo que Daniel profetizou já aconteceu. Não tem mais nada para acontecer. Aquela pedra que esmiuçou a estátua de Nabucodonosor nada mais é do que o reino de Deus que foi implantado por Jesus quando venceu a morte e o pecado na cruz do Calvário. A pedra encher a terra nada mais é do que a igreja que não para de crescer e que irá conquistar o mundo inteiro pela pregação do Evangelho, quando Jesus então voltará e julgará as nações. Este é o entendimento da linha preterista, que vê, por exemplo, nas profecias do capítulo 11 de Daniel, única e exclusivamente os episódios do período interbíblico, a envolver os reis do Egito e os reis da Síria. Vê na figura daquele que profanou o templo, não o anticristo, mas sim o rei Antíoco IV Epifânio. Tudo que Daniel profetizou já se cumpriu até a vinda de Jesus. Era até ao Messias e nada mais. Por isso que se chama visão preterista. As profecias de Daniel estão no passado. Só falavam das coisas referentes até a encarnação do Verbo, até a primeira vinda de Jesus. Esta visão não incorpora a igreja, mas também não pode ser aceita. Por quê? Porque é o próprio Jesus quem desmente isso. No seu sermão profético, quando estava próximo a ser preso e morto, Jesus diz, em Mateus capítulo 24, versículo 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Ora, irmãos, se a visão preterista fosse correta, Jesus não poderia falar que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, e a única vez em que Jesus explicitamente cita o profeta Daniel em todo o seu ministério, fosse um evento futuro. Se a abominação da desolação, segundo a linha preterista, foi a profanação do templo no século II a.C., por Antíoco IV Epifânio, rei da Síria, que realmente invadiu Jerusalém, mandou cessar o sacrifício diário no templo de Jerusalém, sacrificou um porco no altar e colocou lá uma imagem de Júpiter olímpico, de Zeus olímpico.
profanando o templo, que só 3 anos mais tarde foi purificado por Judas Macabeu, e daí é que vem aquela festa da dedicação, que é chamada de festa das luzes também, o Hanukkah, que é mencionada em o Novo Testamento. Se isto já tinha acontecido, por que Jesus, por volta do ano 32, iria dizer: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel? Ora, se Jesus diz que a abominação da desolação era algo futuro, então não podemos adotar a linha preterista. A linha preterista é desmentida pelo próprio Jesus, que diz que ainda há profecias de Daniel que não foram cumpridas. No capítulo 11 do livro do profeta Daniel, como também no capítulo 8, nós temos fatos cumpridos e fatos que ainda irão se cumprir. É a chamada teoria do duplo cumprimento. Jesus, ao mostrar que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel ainda não tinha se realizado, nos sinaliza que alguns fatos que ocorreram no período interbíblico eram apenas figuras daquilo que ainda vai ocorrer. Lembremos o que o anjo disse a Daniel lá a respeito da visão das tardes e das manhãs, que aquilo seria para os últimos dias. Havia coisas que teriam cumprimento próximo, mas haveria coisas que teriam seu cumprimento efetivo só no final dos dias, nos derradeiros dias, como diz o homem vestido de linho, ao se dirigir a Daniel, no capítulo 10, no versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. A parcela das profecias de Daniel que ainda não se cumpriram, notadamente a última semana de Daniel. Por isso a visão preterista não pode ser aceita, não pode ser observada. Outra coisa, a pedra que foi cortada sem mão e que destruiu a estátua, diz respeito a um reino que teria domínio eterno, na interpretação que Deus deu a Daniel a respeito deste sonho. Por que o reino de Babilônia, que era a cabeça de ouro? O Império Medo-Persa, que era o peito e os braços de prata? Por que o Império Greco-Macedônio, que era o ventre e as coxas de cobre? E o Império Romano, que eram as pernas de ferro? E o Império Romano restaurado, que são os dedos e pés de fé e de barro? São para serem entendidos como reinos terrenos, e a pedra que esmiuçará esta estátua tem que ser entendida como um reino espiritual, e não como um reino efetivo, o reino do Messias. Não há motivo algum para termos dentro de uma estátua que representa os impérios mundiais a pedra que destrói todos estes impérios mundiais como algo não sendo literal, não sendo um reino político e que há de se instalar neste mundo. Mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Realmente, o reino de Cristo não é deste mundo. Virá a selo quando ele destruir o anticristo e o falso profeta na batalha do Armagedon e trazer a libertação política e espiritual para o povo de Israel. Nós fazemos menção em nosso esboço de um artigo de Joel Richardson, embora nós venhamos a refutar a sua visão daqui a pouco, mas ele foi muito feliz ao fazer a crítica da visão preterista, ao mostrar que a visão preterista tem de ser abandonada, porque ela é contrariada pelo próprio Senhor Jesus. Um dos pontos que diz Joel Richardson é que no sonho
da estátua de Nabucodonosor. Nós temos 4 reinos, mas nós temos 5 partes da estátua. A primeira parte de ouro, que é a cabeça. A segunda parte de prata, que são o peito e os braços. A terceira parte de bronze ou cobre, que é o ventre e as coxas. E a quarta parte, o quarto reino, a quarta parte são as pernas de ferro. E a quinta parte, que são os pés e dedos de ferro e de barro. Então, embora sejam 4 reinos, são 5 partes. A nos mostrar claramente que este quarto reino tem 2 partes. Uma parte já ocorrida e outra que ainda vai ocorrer. É por isso que na profecia das 70 semanas é dito, e o povo do príncipe que há de vir. Nos falando precisamente destas 2 partes deste quarto reino. A visão preterista esquece que são 5 partes, embora sejam 4 reinos. É o que acontece na visão dos 4 animais simbólicos. São 4 animais, mas uma ponta surge no quarto animal, mostrando que há 2 partes também neste quarto reino. E na visão do carneiro e do bode, no bode nós temos uma ponta que sai das 4 pontas e que é diferente de todas as demais, a demonstrar um outro reino, uma outra parte. Por isso não podemos de forma alguma aceitar a visão preterista, porque o próprio Jesus, tendo vivido depois do período interbíblico, diz que haveria coisas no livro de Daniel que ainda se cumpririam. E agora vamos para a terceira e última visão, que é a chamada visão futurista orientalista. Embora esta visão esteja em moda ultimamente e tenha sido desenvolvida há poucos anos, principalmente por este estudioso da Bíblia, o norte-americano Joel Richardson, a verdade é que se trata de uma interpretação que não é nova. João Calvino, ao analisar o capítulo 7 do livro de Daniel, já menciona que no seu tempo já havia estudos vinculando o quarto reino, o quarto império mundial, aos muçulmanos, ao Islã, ao Império Turco-Otomano. O próprio Calvino, e nós colocamos aí um texto, diz que alguns interpretavam o quarto império como sendo o Império Otomano, o Império Turco, o Império Islâmico, porque o imperador, o sultão otomano, assumiu o título de califa e o califado. Califa quer dizer o sucessor de Maomé. O califado teve sua sede em Istambul, que é Constantinopla, até 1922, quando foi abolido o califado e instituída a República da Turquia. Porque o Império Otomano, ele existiu até 1922, o Império Otomano entrou na Primeira Guerra Mundial do lado da Alemanha e, portanto, ela foi derrotada e os seus domínios foram repartidos entre os países ocidentais vitoriosos, os aliados, a Inglaterra e a França, que dividiram todas aquelas nações do Oriente Médio que eram dominadas pelo Império Otomano, inclusive a cidade de Jerusalém. Para esta visão futurista orientalista, por que nós demos esse nome? Ela é futurista porque ela reconhece que as profecias de Daniel ainda estão para se cumprir. Ainda está para vir o reino, o império restaurado, representado pelos pés e os dedos da estátua de Nabucodonosor, pela ponta pequena que sai do bode, da visão do carneiro e do bode, pela ponta pequena que sai daquele animal terrível e espantoso da visão dos 4 animais simbólicos, o príncipe que há de vir, que é aquele que fará o pacto com Israel na última semana, na profecia das 70 semanas,
e aquele que irá profanar o templo no cumprimento efetivo desta abominação da desolação, que, como Jesus disse, não se cumpriu com Antíoco IV Epifânio, mas ainda iria se cumprir. Por isso que ela é uma visão futurista. E neste ponto, os seus defensores estão corretos. Nós também somos futuristas. Eles estão incorretos e equivocados em achar que não é o Império Romano representado pelas pernas de ferro. Não é o Império Romano representado pelo animal terrível e espantoso. Não é o Império Romano representado por aquela ponta que sai de uma das pontas do bode. Não é o Império Romano que dará o príncipe que há de vir e que profanará o templo, conforme a revelação das 70 semanas, ou a revelação dos derradeiros dias e da guerra prolongada que faz o homem vestido de linho a Daniel. Mas seria o Império Otomano, seria o Islã, seria o Califado Islâmico. Onde está o erro desta visão? Está em introduzir mais uma vez o tempo da igreja nas profecias de Daniel. O Islã, o islamismo, ele começa a surgir em 622 depois de Cristo, que é a data inicial do calendário islâmico, quando ocorre a Hégira, que é a ida de Maomé de Medina a Meca, quando ele domina a cidade de Meca, onde está instalado a Caaba, que é o lugar sagrado dos muçulmanos. Ora, o Islã surgiu no tempo da igreja e, portanto, o Islã não pode ser o império de que trata Daniel, porque Daniel só profetiza a respeito do tempo dos judeus e dos gentios. Quando Daniel vê as pernas de ferro, ele vê o domínio romano sobre Israel. Os defensores da visão futurista orientalista dizem que a estátua que viu Nabucodonosor era uma estátua que estava em Babilônia. O rei era de Babilônia. Portanto, a sequência dos impérios dizem respeito aos impérios que se sucederiam em Babilônia. E eles argumentam dizendo que Babilônia nunca foi dominada pelos romanos. E é fato histórico mesmo, meus irmãos. Babilônia foi império, depois foi dominada pelos persas, depois foi dominada por Alexandre o Grande, e depois, na divisão do Império de Alexandre, Babilônia ficou pertencendo ao reino da Síria, ao reino Seleucida. Mas depois Babilônia, com a queda do reino Seleucida, Babilônia foi dominada pelos partas, ou partos, mais conhecido como os partas, que eram uma espécie de persas, um povo ali da região da Pérsia. E Roma nunca conseguiu dominar os partas. Roma nunca se impôs sobre os partas. Por isso Babilônia nunca ficou sob o domínio romano. Babilônia ficou sob o domínio do Império Parta, depois o Império Parta foi substituído pelo Império Sassânida, também uma dinastia persa, e os sassânidas acabaram sendo dominados pelos islâmicos, pelos árabes. Os árabes acabaram dominando o Império Sassânida e instalando ali o califado, né, o califado de Bagdá, que depois acabou sendo dominado pelo Império Otomano também. Então, segundo os futuristas orientalistas, como a estátua diz respeito à Babilônia, as pernas de ferro seriam o Império Otomano, o Império Islâmico, o Califado Islâmico, seja o Califado de Bagdá e depois o Império Otomano. Mas como explicar, irmãos, isto? Não tem explicação. O sonho foi dado a Nabucodonosor, é verdade, mas não foi por causa de Babilônia. O rei de Nabucodonosor queria saber a respeito do futuro, é verdade. Mas Deus criou esta ocasião para revelar a Daniel o futuro do seu povo.
Tanto que este sonho depois é repetido na visão dos 4 animais simbólicos, na visão do carneiro e do bode. Não tem nada a ver com Babilônia. A estátua não estava em Babilônia. Os pés da estátua não representavam Babilônia. A estátua representava o sistema gentílico que dominaria Israel. Então nós temos que interpretar a estátua não à luz de Babilônia, mas à luz de Israel. E à luz de Israel, os domínios, os impérios mundiais que o dominaram foram Babilônia, Medo-Pérsia, Império Grego e o Império Romano. Com o Império Romano vem o Messias e o templo de Israel é paralisado. E somente com o Império Romano restaurado nós teremos a continuidade do tratamento de Deus com Israel para a sua redenção. Então a visão futurista orientalista se confunde ao dizer que a estátua estava em Babilônia. Não, a estátua era do sonho. Ela não estava em lugar nenhum. A estátua representa os impérios mundiais que dominariam os judeus. Por quê? Para o povo de Israel é que foram feitas as revelações. O livro de Daniel diz respeito ao povo de Israel. Tanto que a revelação das 70 semanas, ela é referida ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém foi dominada por Babilônia, foi dominada pelos persas, foi dominada pelos gregos e foi dominada pelos romanos. É verdade que depois foi dominada pelos otomanos também, mas não é disto que nós estamos aqui a tratar. A visão futurista orientalista comete o mesmo erro da visão historicista ao incluir o tempo da igreja nas profecias de Daniel. Além do mais, esta visão tem uma dificuldade muito grande quando ela procura interpretar e dizer que o ventre e as coxas são o Império Grego, mas as pernas são o Islã. E esse intervalo de tempo entre o Império Grego e o Islã? Um intervalo de cerca de 700 anos. Como entender esse intervalo? O intervalo entre as 69 e as 70 semanas de Daniel é perfeitamente compreensível. Aqui nós vemos: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então há uma continuidade nas 69 semanas, como nós lemos lá em Daniel 9:25. Aí em Daniel 9:26 diz: e depois das 62 semanas. Aí aqueles 4 fatos que já nós mencionamos em 9:26. E aí então em 9:27 nós temos: e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Então este intervalo entre as 69 semanas e a semana está bem previsto no texto. Mas este intervalo entre o Império Grego e o Islã não tem sentido. A estátua não tinha nenhum vácuo. Pelo contrário, o Império Grego era o ventre e as coxas, e as pernas eram o Império Romano. Há uma continuidade. Aí depois eu tenho o calcanhar, para ter os pés e os dedos. Aí eu tenho um intervalo. Mas antes não. Isto a visão futurista orientalista também não explica. Porque elas partem de um pressuposto errado. O pressuposto de que a estátua diz respeito à Babilônia. Na visão do carneiro e do bode, nós não temos mais Babilônia. O carneiro já é o Império Persa. Deus já mostra a Daniel, no primeiro ano de Belsazar, que ele nada mais devia esperar a respeito... Aliás, no terceiro ano de Belsazar, ele nada mais poderia esperar a respeito do Império Babilônico. Ele já é levado direto ao Império Persa. Tanto que ele é visto às margens do... Ele se vê às margens do rio Ulai, em Suzã, que já não mais pertencia ao Império Babilônico quando dá visão. Por isso,
não tem sentido este ponto de vista da visão futurista orientalista. A revelação é dada a Israel, para o povo de Israel, a respeito do futuro de Israel. Não tem nada a ver com Babilônia. Os defensores desta visão futurista orientalista acusam os que entendem ser o Império Romano o quarto império mundial de uma visão etnocentrista. O que quer dizer isso? A visão etnocentrista é uma visão em que a pessoa interpreta a história e o mundo à luz da sua etnia, da sua cultura. Dizem os defensores desta visão futurista orientalista que interpretar a Bíblia a partir do Ocidente é contrariar o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia toda foi travada no Oriente Médio. Ela descreve povos do Oriente Médio. O povo de Israel é um povo do Oriente Médio. Portanto, a geografia é a geografia do Oriente Médio. Por isso, uma visão que interpreta o Império Romano como o quarto império mundial seria uma visão etnocentrista. Seria uma presunção dos ocidentais em interpretar a Bíblia a partir da sua realidade ocidental. Nós devemos ter dois pontos em primeiro lugar. O Império Romano não ocorreu apenas no Ocidente. Como nós dissemos, o Império Romano do Oriente, inclusive, durou muito mais. Só caiu em 1453, ou seja, quase 1000 anos depois do Império Romano do Ocidente. Então, quando nós falamos em Império Romano, nós não falamos apenas de um império ocidental, mas falamos de um império que abarca Ocidente e Oriente. Segundo ponto, preliminar, é que é a própria Bíblia quem diz que do Ocidente foi mudado o destino do mundo, o poder do mundo. Quando nós vemos lá na visão do carneiro do bode, em Daniel capítulo 8, versículo 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do Ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Então faz parte da própria profecia dizer que o Oriente, que havia sido o centro dos dois primeiros impérios, deixaria de ser o centro dos dois primeiros impérios e cederia lugar a dois outros impérios do Ocidente. Primeiro o Império Grego, que é esse aqui mencionado em Daniel 8 e 5, e depois o Império Romano, que o sucederia, cuja sede seria em Roma, e não por muito tempo, porque Constantino mudaria a sede do Império para Constantinopla. Mas tem um outro elemento que nós devemos também levar em conta. É verdade, quando os defensores da visão futurista orientalista falam de um etnocentrismo, eles falam de uma realidade muito própria nos Estados Unidos. A escatologia norte-americana, e é onde a teologia norte-americana é mais fraca, é na escatologia. Por quê? Porque os Estados Unidos têm realmente esta visão de que eles são o povo de Deus, de que eles são o novo Israel, de que eles são o povo escolhido de Deus. E por isso, durante muito tempo, principalmente durante a Guerra Fria, os americanos interpretavam o anticristo como sendo a União Soviética, como sendo o sistema comunista. Eles seriam o povo de Deus e o anticristo seria os seus inimigos. Então, com relação a isso, nós realmente vemos que até hoje existem muitos americanos que colocam os Estados Unidos como o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, aquele que defenderá as batalhas de Deus. Acontece, irmãos, que essa visão futurista orientalista, que começou a ter uma maior projeção com Joe Richardson a partir de 2006, 2007, padece do mesmo mal. Quando eles interpretam
o império do anticristo como o Islã, eles apenas estão mudando o inimigo americano. A União Soviética caiu, o comunismo sossobrou, e agora o inimigo dos americanos é o islamismo, que derrubou as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Então, o que eles criticam, os que consideram o Império Romano como o quarto império, eles mesmos praticam. Ao considerar o Islã como o quarto reino, o reino do anticristo, ao considerar o califa como o anticristo e o califado restaurado como aquele que irá profanar o templo e perseguir Israel na grande tribulação, ao identificar o islamismo como a religião do anticristo, estes americanos que defendem esta visão estão sendo etnocentristas, identificando o seu novo inimigo americano como sendo o anticristo. Não é mais a União Soviética, mas agora é o Islã. Existe ainda uma forma de tentar resolver a visão futurista orientalista. É dizer que o Império Otomano sucedeu o Império Romano do Oriente. Como nós dissemos, em 1453, o Império Romano do Oriente foi sucedido pelo Império Otomano. Alguns futuristas orientalistas procuram driblar estas dificuldades, essas refutações que nós dissemos, dizendo que o Império Otomano é o império, a continuidade do Império Romano. E, portanto, o califado restaurado seria a mesma coisa que o Império Romano restaurado. Mas isso também não resolve. Por quê? Porque assim como a visão historicista erra ao entender, como Isaac Newton, que aqueles 10 reinos referem-se ao Império Romano do Ocidente, esquecendo da perna do Oriente, esta visão aqui, esta variante da visão futurista orientalista, também esquece o Ocidente. Fica só com a perna do Império Romano do Oriente, porque os otomanos só conseguiram destruir o Império Romano do Oriente. Os otomanos não conseguiram dominar a Europa. Chegaram até as vizinhanças de Viena, mas foram derrotados na Batalha de Lepanto, e com isso a Europa se livrou dos otomanos, que nunca dominaram a Europa. Então dizer que o Império Otomano é mera continuidade do Império Romano não resolve, porque seria apenas continuidade do Império Romano do Oriente, e a estátua de Nabucodonosor continuaria com uma perna só. Além do mais, o Império Otomano se instaurou no tempo da Igreja, e nada nas profecias de Daniel dizem respeito ao tempo da Igreja. Nem a visão historicista, nem a visão preterista, nem a visão futurista orientalista, nenhuma destas linhas de interpretação pode ser adotada, porque se esquecem que Daniel fala apenas de Israel e dos gentios nas suas profecias. A ele foi revelado isto, e só isto nós podemos deduzir das profecias de Daniel. Amém.